Eu atuo como estrategista nos meus negócios aqui, então isso me obriga a ter uma visão de futuro, meio que uma visão de, vamos chamar de, não sou a mãe de Iná, mas eu tenho sempre que pensar no que pode acontecer no futuro. Muitas vezes eu tenho sim uma orientação divina, mas o importante é a gente sempre ter uma visão do que acontece no país, no mundo, e quais são os próximos acontecimentos que podem mudar a geopolítica, o país, a nossa empresa, a nossa visão, onde estão as oportunidades de negócios, então sempre olhando para o futuro. E o futuro que eu estou olhando agora é o futuro da reeleição do Donald Trump. Porque o Trump tomou conta do mundo, mudou a geopolítica, colocou ordem no parquinho e quais são os resultados disso? Como o povo americano enxerga isso? Se você não tiver essa visão de futuro para os seus negócios, para a sua empresa, você fica sempre correndo atrás do prejuízo. As pessoas dizem correr atrás do prejuízo. Isso, para mim, é a expressão mais. Bom, enfim, quem corre atrás do prejuízo, quem quer tomar prejuízo. Eu não corro atrás do prejuízo, não, meu amigo. Eu corro atrás do lucro, das oportunidades e das visões, certo? Então, você que é um malvadão, já me acompanha aqui, sabe que eu estou sempre olhando para frente. Eu falei que o Brasil estava cercado já, e estava mesmo, e está aí a prova que esse escudo aí que o Donald Trump acabou de criar lá nessa convenção nos Estados Unidos, agora nesse encontro em Miami, foi para bater um martelo nesse assunto, que agora o próximo alvo é o Brasil, não tenho sombra de dúvidas. O Brasil é um alvo, sim, do Trump e de toda essa doutrina. Mas por quanto tempo isso vai permanecer? Será que o Trump corre o risco de sair e tudo isso voltar a ser o que era? O mundo voltar a ser a bagunça que era? Ou será que o Trump tem chance de reeleger o seu candidato e realmente continuar fazendo história? Porque ele já está deixando um legado. Agora, qual é a percepção do americano com relação ao que ele tem feito? Porque é o que importa, porque são os americanos que vão elegê-lo ou não. O que você pensa sobre isso? Vamos avaliar isso aqui juntos? Se você está no vídeo curto, eu já te convido, vamos lá para o vídeo longo para a gente fazer essa análise, até porque é importante para os nossos negócios aqui. Eu faço abertura de empresas nos Estados Unidos, então eu tenho que saber como o mercado reagirá. Dia 19 tem uma Masterclass às 19 horas. Se você é empresário e paga mais de 50 mil reais em impostos por mês no Brasil, esta Masterclass é para você. Eu te convido, seja muito bem-vindo. O link para o convite está aqui na descrição do canal. Pode comprar o seu convite e acessar a Masterclass, dia 19. Vamos lá. A análise de 2026 exige uma dissecação cirúrgica do fenômeno Trump 2.0. Enquanto o mercado foca em manchetes, nós focaremos na morfologia do poder e no efeito Linde aplicado à política americana. Como analista de inteligência de elite, que é a minha inteligência artificial aqui, ela processou os dados de um vídeo que nós fizemos, alguns vídeos que nós pegamos aqui em análise, e cruzamos com a realidade dos fluxos de capital e com o sentimento nas redes sociais. A rede social te traz uma análise de sentimento extremamente importante para o futuro, sabia disso? Muitas empresas utilizam o sentimento das redes sociais para tomarem decisões. Isso é extremamente importante. Vamos lá, análise estratégica. Eu uso aqui vou usar aqui o Framework Scale. Então é o S de situação. Em março de 2026, Trump está em um momento de pivô. Após um primeiro ano do segundo mandato marcado por quedas da popularidade chegando a 36% em pesquisas da Gallup, por exemplo, ele utilizou a operação no Irã para reafirmar a hegemonia americana e virar essa maré. Agora as pesquisas apontam que a aprovação do Trump está em 46% via Harvard Harris, empatando com Obama no mesmo período que ele estava para a reeleição. Ou seja, a popularidade já subiu 10% no mercado americano. Eu acredito, já vou deixar aqui a minha opinião, eu acredito que o Trump consegue sim eleger um candidato, e na minha visão, eu posso estar equivocado, mas será o Marco Rubio. Pensa só o Marco Rubio como presidente dos Estados Unidos. O que seria esta reviravolta? Olha só, pensa. A, a Cuba, a América Latina toda estaria muito bem amparada com o Rubio na presidência dos Estados Unidos. Vamos lá.
C de competência, arquiteto de hegemonia. Trump está executando o pilar Drill Baby Drill para baratear a energia interna e asfixiar a China, que perdeu um quarto do seu petróleo a custo baixo, que vinha da Venezuela e que saía lá do Irã. Ou seja, a China é um país de ilegalidades, todos os preços, tudo que você manda fazer lá, eles copiam, ou seja, não são pessoas. Não é um país confiável para se fazer negócio. Você manda um produto para desenvolvimento lá, antes de ele entregar o seu produto, já está vendendo para outros. Então a China tem um jeito sujo, asqueroso de fazer negócio. E agora nós entendemos por que o preço baixo para tudo. Os plásticos, tudo que saía de lá tinha preço muito baixo, está explicado. A matriz energética deles vinha de onde? Venezuela e Irã, que era um petróleo muito mais barato porque era um petróleo sancionado. Então, essas ações do Trump ao redor do mundo têm um objetivo, que é destruir a China. Ouve o que eu estou falando aqui. Esta é a visão do Trump. Ele não quer, o negócio dele não é com Venezuela nem com o Irã. O Irã tudo bem, até bomba atômica lá, até concordo. Mas Venezuela, estrangular a saída do Estreito de Hormuz ali, controlar essa passagem de petróleo, agora, meu amigo, se prepara porque o caldo vai engrossar para a China. Vamos lá. O A de ação. Tá chovendo bastante em São Paulo aqui. A estratégia de desvalorização proposital do dólar, combinada com tarifas globais para forçar o reshoring, ou seja, que é a volta das fábricas para os Estados Unidos, e minar a competitividade chinesa e europeia. Os europeus também já estão abrindo fábrica, montando fábricas de automóveis nos Estados Unidos, porque vai ficar muito caro vender para lá. Agora, produzir lá é muito mais barato. Vamos lá. L de limitação. O risco sistêmico, o tail risk, reside na inflação persistente e na percepção de corrupção. Os casos Epstein, citados pela pesquisa, o que é o que mantém uma grande rejeição, mantém a rejeição do Trump em alta entre alguns núcleos da sociedade. Eu de verdade ainda não sei se o Trump está envolvido ou não. Se estiver, tem que ser punido, obviamente. Mas, julgando o trabalho dele, o que ele está fazendo para o mundo como um todo, sem entrar nesse aspecto, sem entrar nessa celeuma, eu diria que ele está fazendo um bom trabalho para o mundo. Ele está salvando o mundo, dando a oportunidade dos países da América Latina se livrarem dessa produção de droga que a gente exporta para o mundo inteiro, desse banditismo que a gente exporta para o mundo inteiro. E esta é uma grande oportunidade para todos os países envolvidos. Aqueles que querem vão por bem, quem não quer, já sabe, né, Lula? Pode esperar, sua hora vai chegar. O último ponto aqui é o E de expectativa. A consolidação de um sucessor depende da entrega econômica até os midterms, né, que são as eleições de meio de período, que serão em novembro de 2026. Se Trump mantiver o controle do Congresso, o nome do substituto passa de especulação para coroação. Então, esperemos agora o resultado financeiro de todas essas ações que o Trump está tomando. O choque de popularidade, o retorno do Kingmaker. A popularidade de Trump em 2026 é um gráfico de alta volatilidade. Enquanto institutos tradicionais como o Pew e Gallup mostram um declínio acentuado, batendo recordes negativos de 36 a 38%, o vídeo destaca, né, o vídeo que nós pegamos aqui, destaca o sentimento da base resiliente e os sucessos militares e econômicos recentes estão provocando uma recuperação rápida. Lá também os institutos de pesquisa, assim como os nossos aqui, a gente tem que sempre tomar cuidado. A percepção de rede social. Impulsionado por figuras como Elon Musk e a plataforma X, isso cria uma câmara de eco onde Trump é visto como o único capaz de obliterar ameaças globais sem iniciar guerras eternas, que é a aposta da força de coordenação e não apenas na ocupação. Uma guerra que dure anos para os Estados Unidos realmente é um problema. O que ele fez na Venezuela foi um espetáculo e o que eles estão fazendo no Irã, Israel e Estados Unidos também em breve deve acabar com o Irã. E aí esta é uma guerra que o americano tá tudo bem, para ele tá tudo bem. O americano é um povo de guerra, então para eles não foi lá resolver, tá tudo certo, acabou, tchau. Eles não querem que fiquem lá gastando o tempo deles, dinheiro deles e colocando os filhos deles em guerra e situação de perigo, que muitos perdem a vida. A anatomia da sucessão. Quem é o herdeiro do MAGA?
Trump não está apenas governando, ele está desenhando um multiplex de saída para o seu movimento. As chances dele eleger um sucessor são altas, estimativas em 60% se a economia não entrar em recessão técnica até 2027, dado o controle total que ele detém sobre a máquina do Partido Republicano. Os principais candidatos ao trono são três aqui: o J.D. Vance, o Marco Rubio e o Ron DeSantis. Vamos lá. J.D. Vance, o herdeiro aparente. Como vice-presidente, ele é a face do novo conservadorismo. Populista, nacionalista e tecnologicamente soberano. Ele já atua como principal elo com os doadores do Vale do Silício. E se você acha que o Trump é bravo, rapaz, esse J.D. Vance aqui é pior. Marco Rubio, o arquiteto diplomático, citado aqui no vídeo, num dos vídeos que nós pegamos para análise, como peça-chave na estratégia contra os cartéis da Venezuela, Rubio evoluiu de rival a confidente, ou seja, ele saiu de rival a confidente do Donald Trump, sendo o nome ideal para consolidar o voto hispânico e a política externa dura. O Ron DeSantis, o executor de eficiência. Embora tenha perdido a atração nacional, ele permanece como o modelo de gestão estadual que o MAGA deseja replicar. MAGA é Make America Great Again. A tese da soberania. Visão de futuro para o empresário. Qual que é a visão aqui do Malvadão? Para você, empresário com faturamento acima de R$ 1 milhão, o cenário de 2026 indica o seguinte: arbitragem jurisdicional. O dólar está sendo desvalorizado propositalmente para tornar os Estados Unidos uma base de exportação competitiva. Se você tem ativos no Brasil, a sua margem de lucro em dólar pode sofrer se o real se desvalorizar artificialmente frente à política americana. Soberania computacional. O governo Trump foca em minérios críticos como para chips de IA. Quem não estiver integrado à cadeia de suprimentos americanas ou não possuir uma arquitetura própria de IA será a colônia digital desse novo realinhamento. É o que eu digo para vocês aqui. Construa sua arquitetura com IA e abra sua empresa nos Estados Unidos. Esse é um mantra. Dia 19/3 tem Masterclass para você que paga muito imposto, para quem paga acima de R$ 50 mil em impostos no mês no Brasil. Esta Masterclass é para vocês. O convite está aqui na descrição do canal. Acesse ali, garanta a sua vaga, porque será extremamente importante esse bate-papo. Qual é a sentença aqui do Malvadão? Trump mudou as peças de lugar e realinhou a ordem mundial em apenas um ano. A popularidade dele não é medida por likes, mas por EBITDA global. Se o plano de energia barata e impostos reduzidos, que é o Big Beauty Bill, continuar entregando crescimento, os democratas terão dificuldades extremas nos midterms de 2026, ou seja, na eleição de meio de período. O caminho para o espectador, para vocês, malvadões. Parem de olhar a política como torcedor e entenda que os Estados Unidos de 2026 são uma plataforma de alavancagem operacional. Se o herdeiro, seja o Vance ou o Rubio ou o outro ali, for ungido com a economia alta, teremos décadas de domínio desse modelo nacionalista tecnológico. Posicione o seu capital onde a energia é barata e os impostos são baixos. O resto é ruído da velha mídia. Ou seja, somente aqui no canal do Malvadão você terá esse tipo de avaliação, esse tipo de visão de futuro. E o que você acredita? Você acredita que o Trump vai reeleger, vai conseguir reeleger um dos seus candidatos? Na verdade, ele vai conseguir eleger algum dos seus candidatos? O que você acredita? Eu, de verdade, acredito muito que ele vai conseguir sim eleger um dos dois candidatos. Na minha visão, acho que o Marco Rubio tem muito mais perfil, está muito mais em ascensão e evidência do que o J.D. Vance. Mas não impede que o Vance vença. Ou Ron DeSantis, são esses três os nomes que o Trump está em mente. Eu vou de Marco Rubio, na minha visão, esse movimento do Trump vai sim continuar, né? Eles não vão conseguir reeleger um democrata nos Estados Unidos, porque o plano dele, ele pôs ordem no mundo, nessa bagunça que estava no mundo, essa história de woke, essa história do islamismo tomando conta de tudo, e o nosso continente americano aqui tem muita chance de melhorar, de progredir e de evoluir.
Depende da gente tirar esse vagabundo que está aí no poder e colocar um outro que seja alinhado aos pensamentos da família, gente que quer o bem das empresas, que não está atrás de aborto de crianças. Então, o nosso candidato é o Flávio Bolsonaro. Eu não sou pago para fazer campanha para ninguém, então não quero ficar fazendo campanha, mas o meu posicionamento é esse, é a direita, é o Flávio Bolsonaro, ou outro candidato que seja, na minha visão, não vai mudar mais, o Flávio será sim o candidato. Então ele tem o meu apoio, ele conta com o meu apoio, e para o futuro, a minha visão de futuro é esta. E você? O que você pensa? Deixa para mim aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça, dia 19/3 nós temos a Masterclass para falar sobre inteligência fiscal. E eu espero vocês lá. Um ótimo dia e bons negócios, mal a nós.